Falar sobre o Barcelona segue na liderança do campeonato espanhol, venceu por 2-0 em casa o Osasuna, com 2 gols do Rafinha. E é impressionante o quanto o Rafinha ele impacta positivamente nesse time do Hans Flick, né, Quesada? Ele faz muita diferença. Cara, faz. Desde que o Rafinha voltou, né? Ele ficou 2 meses parado. Desde que o Rafinha voltou, o Barcelona venceu todos os jogos de La Liga. Recuperou a liderança e abriu gordura para cima do Barcelona. Dentro da Champions também mais competitivo, né? Enfim, foi fundamental para todas as competições, mas é importante a gente olhar para o Rafinha como o termômetro desse Barcelona. Não só a questão da liderança, mas a questão também do desenvolvimento dentro de campo. Ele pode fazer várias funções. Por exemplo, ontem não, no final de semana, o Flick colocou o Rashford jogando mais pela esquerda, o Rafinha mais centralizado, o Lamine mais pela direita. E se a gente observar o mapa de calor do Lamine, é impressionante o quanto ele cai também pela direita para ajudar o Lamine, né, o mapa de calor do Rafinha, pela direita para ajudar o Lamine a se desvencilhar da marcação que hoje já virou característica no jovem do Barcelona. Então, assim, fez 2 gols, um pelo corredor central, outro caindo pela esquerda. É um jogador que faz todas essas funções de ataque e não desiste nunca. Acho que a grande frase para essa vitória contra o Sassuolo, que mostra muito do Rafinha, é ele não desistir jamais. O Barcelona estava tendo dificuldades para entrar na defesa do Sassuolo. Parecia um jogo fácil e deveria ser um jogo fácil, mas quando você tem um time que se retranca tanto, é bem complicado, né, para qualquer equipe, se essa retranca for bem feita, furar. E o Rafinha fez parte dessa resiliência, dessa paciência do Barcelona para encontrar o caminho e uma vitória importante também a nível defensivo, porque o Barcelona vinha tomando os primeiros gols nas últimas 5 partidas e esse não tomou gol. É uma das 5 partidas da temporada que o Barcelona não toma gol, tá? Ou seja, o problema não está no ataque, está na defesa, e me parece que o Hans Flick vem encontrando, cada dia que passa, mais um equilíbrio, com o Rafinha sendo o grande protagonista. E eu acho que tem muito torcedor do Barcelona que está arrependido nas premiações individuais, e a gente vai falar bastante nessa semana sobre elas, né? De não ter colocado o Rafinha, de repente, acima do próprio Lamine Yamal. Eu E a gente acho tem assim. uma arte sobre isso, Clarinha. Vou colocar na tela até para Ah, tá. você conseguir também ver a diferença, né, que o Rafinha faz no Barcelona, porque com o Rafinha são 13 jogos, sem Rafinha 10 jogos, 12 vitórias com o Rafinha, 6 vitórias sem Rafinha, nenhum empate com o Rafinha, um empate sem Rafinha, 35 gols marcados contra 24 e 11 gols sofridos contra 19. Então os números também comprovam, Clarinha, o quanto ele é importante para esse time do Hans Flick. Não, assim, o Rafinha tem uma influência no jogo do Barcelona que para mim, assim, é incrível. Para mim, já falei aqui algumas vezes, para mim, desde a temporada passada, é o jogador mais importante desse Barcelona. Eu acho que junto com o Pedri, ele é o jogador que traz algo mais de equilíbrio para o Barcelona, só que o Pedri não tem o poder de decisão que o Rafinha tem, apesar de ser, para mim, é outro jogador espetacular. Mas o Rafinha tem as duas coisas, né? Eu acho que ele tem uma influência no jogo desde o início do primeiro passo do Barcelona em marcação até a ponta final de marcar os gols e de ser decisivo. E tem uma coisa do Rafinha que eu acho que tem tudo a ver com isso que o Quesada estava falando, de reta final de partida, né? De personalidade, de não desistir. Que em alguns jogos, e aí eu não vou falar aqui todos os jogos, porque eu não assisto todos os jogos do Barcelona, mas muitos jogos do Barcelona, o Lamine Yamal cai no segundo tempo. E o Rafinha é o cara que faz o contrário. Ele tem crescido. A reta final dos jogos do Rafinha, nessa partida, por exemplo, os dois jogos dele já são no final, né? E, e é um jogador que tem uma personalidade de não só influenciar o jogo, e aí na parte tática mesmo, nas movimentações, mas também na atitude do Barcelona em campo, que assim, pra mim nenhum outro jogador consegue fazer o que o Rafinha faz nesse Barcelona, e os números, pra mim, só trazem comprovação disso. O número que parece ter menos relação que a gente vê aí na tela com o Rafinha, mas não tem uma relação pequena, é o de gols sofridos, né? O que o Rafinha faz sem a bola para incomodar a saída de bola do time adversário é aquela coisa que a gente às vezes acha que ainda cisma em fazer
mas ainda bem que está ficando um pouco datado, e eu espero que fique datado o quanto antes, que é dividir o time em ataque e defesa, né? Se o time sofre muito gol, o problema é da zaga, o problema é do goleiro, muitas vezes é também, né? Mas para o treinador começa lá no primeiro cara que vai morder a saída de bola do time adversário, como é que o ataque está se movimentando. É um pouco chato ficar nessa, né? De, não, o atacante sem bola, parece que a gente está querendo achar pelo em ovo para elogiar, às vezes, jogadores que com a bola não conseguem fazer tanta coisa. Não é o caso do Rafinha, evidentemente, mas a presença dele faz uma diferença brutal, né? O Quesada sabe mais do que eu, porque assiste mais o Barcelona do que eu, mais do que o Rafinha em campo também melhora o sistema defensivo do Barcelona que começa no ataque. E tem uma nuance que está acontecendo nesse Barcelona, que é uma mudança do Flick, abdicando daquilo que talvez ele goste mais, que é jogar com dois volantes de muita qualidade, construtores e tal, para jogar com o polivalente Eric Garcia ao lado do Pedri. Eu acho que essa é uma mudança muito difícil de reverter. Eu acho que o De Jong dançou por aí, tá? Porque o Pedri ele não pode tirar do time. Aliás, outra partidaça do Pedri. Tem um lance do Pedri que está viralizando, que depois a câmera corta e vai no Iniesta, que ele dá um chapéu praticamente sem espaço, né? Na bola quicando e ele consegue dar um chapéu no jogador da Samsung, que é de colocar no museu. Então você não pode tirar o Pedri. Só que você precisava ter alguém ali para proteger mais o sistema defensivo e de repente até baixar mais do que qualquer outro meio-campista. E o Eric Garcia é esse cara, porque é um cara que faz zagueiro, faz de lateral, é um cara mais defensivo. E uma outra nuance é a presença do Gerard Martin, porque o Gerard Martin ele consegue fazer com que o Barcelona construa numa linha de três e que ganhe superioridade numérica, adiantando, por exemplo, ou o Baldé de um lado ou o Koundé do outro, porque o Gerard Martin é um lateral, né, que consegue participar do processo mais ofensivo, mas que também dá ao Barcelona essa saída pelo lado esquerdo, porque é um cara canhoto, né? E o Barcelona estava carecendo de um zagueiro canhoto. Então, assim, há algumas mudanças de uns tempos para cá, e a volta do Rafinha é fundamental, faz parte disso, que o Barcelona implementou e que faz hoje o Barcelona estar numa pegada impressionante. Os últimos 5 jogos no Campeonato Espanhol, 5 vitórias. É um time que está evoluindo, cara. É um time que, se a gente comparar com o mesmo período da temporada passada, dá para dizer que o Barcelona está crescendo novamente no momento certo, assim como também aconteceu na reta final da temporada passada. A gente cobrava muito, a gente iniciou a temporada aqui, acho que quase todos nós, imaginando que o Barcelona era o principal favorito, né? Enfim, junto ali, talvez com o PSG, vai lá, mas para o início da temporada, por tudo que mostrou na temporada passada e pelo que a gente imaginava que esse Barcelona poderia evoluir, né? E o início de temporada do Barcelona não foi como a gente esperava. E talvez o Barcelona esteja crescendo e evoluindo. Eu acho que o recorte é muito pequeno ainda, tá? Assim, nos grandes testes que foram em momentos ruins do Barcelona, o Barcelona não passou. Mas precisa ver um recorte maior. Mas talvez esteja fazendo essa evolução no momento certo, né? Porque o que conta vai ser a reta final, vai ser mata-mata de Champions e não se ao Liverpool, né? Que é o grande exemplo da temporada passada. O positivo é o PSG e o negativo é o Liverpool. Entre aspas, né? Recorte de Liga dos Campeões. Se a gente for pegar resultado. Então, acho que é o momento certo para o Barcelona, de fato, evoluir evoluções que a gente cobrava, né? Porque é uma equipe, assim, muito talentosa e que a gente esperava ver esse crescimento. E só um ponto rapidamente, Gil. Eu acho que não tem como ter seleção brasileira sem Rafinha titular, tá? Uhum. Não tem E como quem ter. sairia para Ele é mais você? importante do que outro. Então, aí tem que entender como que chega na Copa, né? Mas hoje eu fico na dúvida, assim. Hoje ele tá à frente do Rodrigo. Hoje ele, não sei, Rafinha como 10. Acho que é uma conversa que a gente pode ter. Ou o Estevão como 10. É que eu gostaria de ter os dois, né? No time Uhum. titular. Tá, E eu acho que dá o para fazer bem Estevão. bolado. Hoje eu teria os dois. Talvez em junho a gente tenha 5 meses do Estevão que a gente fala, ok, não tá pronto realmente, ainda não sei, Justo. mas hoje eu também teria os dois. Não, mas a resposta que o Estevão deu na seleção, eu acho que, assim,
ele precisa fazer uma coisa desastrosa no Chelsea para a gente não acreditar que ele. Eu acho que é Estevão de um lado, tá? Para mim, não vou ficar em cima do muro, não. Estevão de um lado, Vini do outro, Rafinha, e aí mais um ao lado dele nesse meio-campo. Pode ser ou o Matheus Cunha, assim, nesse quarteto, né? Ou o Matheus Cunha, ou o próprio Rodrigo, ou o próprio João Pedro, Paquetá. ou o Paquetá, para mim, não entra nessas contas. Acho que está atrás desses caras, na minha cabeça, tá? Mas dependendo do jogo, eu concordo, Fred, porque ele vai querer povoar mais o meio-campo e o Paquetá sabe fazer uma função, baixar um pouquinho mais de repente. Ou aí vamos ter que esperar para ver Neymar, né? É ainda uma grande incógnita. Mas eu acho que esses três aí que eu falei não podem. Estevão, Vini de um lado e Rafinha mais É, centralizado. Depende do quarto elemento aí. Do para mim quarto também Beatle. tem uns três, hoje eu não teria nenhuma dúvida, mas imagina que o primeiro semestre do Estevão é muito ruim e que os dois jogos em março do Estevão são muito ruins. E o Rodrigo cresce absurdamente. Eu acho que a É, gente ainda pode ter uma troca. sim, Hoje, mas eu também isso é acho, pelo pensar que. muito, né? Sim, mas é isso. Pode Por ser isso que eu tô também que dizendo, hoje, eu também acho que ele Hum. mostrou tudo pra ser titular. Pra mim é Estevão, Vini, Rafinha e o quarto elemento que se vire, que não tenha, que seja um a mais no meio-campo, não interessa. Mas assim, pra mim esses três hoje são. Em março eu começo com esses três. Nesse jogo, o Rafinha jogou atrás do centroavante, tá? Não é uma função de 10 clássico. É um atacante por O trás segundo da. atacante, né? É. É um segundo atacante, mas que pode também cair para ajudar os flancos, né? Porque ele ajudou bastante. É o que eu falei, o mapa de calor do Rafinha mostra bastante que ele flutuou, tanto pela esquerda ajudando o Rashford, quanto pela direita ajudando o Lamine, tanto chegando em zonas de finalização. Então eu acho que. Vamos colocar um 10 moderno? Acho que é mais ou menos isso que o Rafinha pode ser na seleção também. Porque na direita, cara, eu acho que o Estevão rende mais do que talvez o Estevão pelo meio, Fred. Estou errado? A gente não vê tanto o Estevão pelo meio no É. Chelsea, né? Quer É. dizer, a gente nem tem visto tanto o Estevão pelo Chelsea nas últimas semanas, né? É um dos erros, inclusive, do momento de Enzo Maresca. Mas, enfim, não tem como o Rafinha sair. E eu acho que tem uma questão importante também nisso, tá? E quem o Brasil vai enfrentar. Porque, por exemplo, com o Rafinha exerce uma marcação muito melhor do que o Estevão. Se você pega um time com muita qualidade no ataque por ali, talvez seja interessante você ter o Rafinha na direita para fortificar a marcação. Ou até na esquerda, né? Porque vale lembrar que em alguns momentos o Ancelotti utilizou o Vini centralizado. E o Uhum. Ancelotti gosta muito do Matheus Cunha também pelo trabalho defensivo que ele faz. Então, acho que pensando principalmente numa possibilidade de um time com 4 atacantes, Rafinha e Matheus Cunha, eles têm esse ponto a mais de poder ajudar um pouco mais na marcação e não deixar o time tão vulnerável assim, mesmo com 4 atacantes. Imagina uma França com Dembélé de falso 9, Désiré Doué de um lado e Mbappé do outro. Não, mas aí contra a França, talvez ele não jogue no 4-2-4. O 4-2-4 também é meio mentiroso, né? É 4-2-3-1, mas ele não jogue no 4-2-4 e coloque mais um cara no meio-campo. Eu tô curioso para ver em março exatamente isso. O que ele Uhum. vai fazer com esse meio-campo da seleção brasileira? Porque eu acho que ele vai ter que fortalecer. Não vai dar para jogar nesse 4-2-3-1 ou 4-2-4. Chame do que Só quiser. com Bruno e Casemiro, você acha? Vai ficar sobrecarregado o meio? Ah, vai. Assim, a não ser que os outros façam um trabalho defensivo que eu não sei se tem capacidade para fazer. Eu acho que Vini, Honestamente, Rodrigo e Estevão não têm essa capacidade é, defensiva. exatamente. O Rafinha eu sei que tem, o Matheus tem. O Rafinha é o melhor deles todos fazendo isso, né? Mas é a minha dúvida. Vamos ver agora contra a França o que o Ancelotti vai querer testar. Tô curiosa. Tô curiosa para esses dois jogos que, vou te falar, viu? São grandes confrontos e próximos já, né? Da Copa do Mundo. Então a gente vai, acho que conseguir ter um pouco mais da ideia do que é o Brasil hoje de Ancelotti e também da própria França, que passou por algumas instabilidades ali, mas também sofreu muito com desfalques. Enfim, vamos começar a entender melhor o nosso lugar, entre aspas, no mundo do futebol hoje.